Bendito seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Graças ao nosso Deus. Boa tarde a todos, que Deus te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração do crepúsculo. Eu tenho certeza que esta tarde é a tarde da sua vitória. Tenho certeza e convicção que essa tarde é a tarde do seu milagre. É o dia que Deus preparou para te abençoar. Na verdade, não é tarde, né? Já estamos agora às 18 horas e 1 minuto se aproximando aí mais ou menos. Então já estamos à noite, na viração do crepúsculo. Eu quero que você escreva nos comentários: esta é a noite da minha vitória. Escreve nos comentários: esta é a noite da minha vitória. Meus irmãos, eu quero ensinar para você hoje algo muito forte, muito poderoso. Por isso, não sai daqui, fica comigo até o final dessa live, porque com toda certeza, sem sombra de dúvidas, você vai aprender hoje como enfrentar uma batalha espiritual. Isso mesmo, você vai aprender como enfrentar uma batalha espiritual. A guerra, ela é inevitável. Por mais que você diga para mim: não, bispo, eu não quero participar de uma batalha espiritual, eu não quero, bispo Paulo, não, eu não nasci para isso, eu não quero travar uma guerra espiritual. Você não pode fugir dessa guerra. Aliás, você não tem como fugir dessa batalha. Daqui a pouquinho eu vou estar falando mais um pouco sobre essa batalha espiritual. Então, se você, porventura, se distraiu, perdeu essa live por alguma razão, por algum motivo, não deu para acompanhar até o final, você vai fazer o seguinte: essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Perdão, Instagram não. Vai ficar salva aqui no YouTube. Olha aí, a live vai ficar salva aqui no YouTube. Você sabe que a plataforma derruba meu alcance quando eu cito o nome da outra plataforma. Então agora, pessoal, preciso muito da sua ajuda. Vamos nos levantar contra a plataforma e fazer o contrário. Como assim, bispo? Existem algumas maneiras de melhorar o alcance dessa live. Primeiro, dando o teu joinha aí, ó. Segundo, se inscrevendo no canal. Isso mesmo, pessoal. Terceiro, compartilhando a live agora mesmo. Isso. Você clica aí em compartilhar. Você está vendo aí uma setinha que tem aí embaixo? Essa setinha está aqui embaixo, aqui, ó. Você clica nessa setinha e compartilha para os teus contatos. Compartilha no WhatsApp, no Telegram, em todas as mídias sociais as quais você tem aí está inserido. Então me ajude agora a fazer isso, tá bom? E lembre-se de se inscrever no canal, pessoal. Então, se porventura você perdeu alguma coisa, eu peço que você volte depois, assista novamente, preste muita atenção, porque eu vou dar uma introdução para você um pouco a respeito de batalha espiritual, tá certo? Sobre batalha espiritual eu posso falar com muita propriedade. Eu tenho 25 anos trabalhando com batalha espiritual, com libertação. Eu recebo convites diariamente para fazer trabalho de libertação em outras igrejas. Missionários de Israel me acompanha sempre, é testemunha. E constantemente alguns colegas de ministério, pastores, me fazem convite para fazer um trabalho de libertação em outras igrejas. Mas a demanda ministerial aqui na igreja a qual eu, pela misericórdia de Deus, eu pastoreio é muito grande. E eu não tenho esse tempo para poder atender os colegas. Mas eu estou disponibilizando para você toda essa informação constantemente, principalmente de quinta para sexta-feira. Por quê, bispo? De quinta para sexta-feira? Porque quinta-feira é o dia que a gente inicia, 0 horas, a nossa batalha espiritual. Sim, meus irmãos, nós iniciamos a nossa batalha espiritual hoje, às 23 horas e 30 minutos, na Rádio Web Fogo e Glória. Você acompanha a Rádio Web Fogo e Glória? Escreve nos comentários aí. Eu quero saber se você já acompanha, se você não acompanha ainda, se você quer acompanhar. Pergunta aí, escreve nos comentários. Eu não posso agora parar para responder os comentários, porque aqui, diferente da outra plataforma, eu não consigo muito interagir devido à demanda, né? Eu não consigo parar para escrever aqui. Eu não tenho muitas habilidades ainda, mas tudo bem, não tem problemas. Eu peço que alguém que está vendo aí esse comentário, de alguém que está escrevendo aí, que ainda não tem o link da rádio, por gentileza, explica como baixar o aplicativo da Rádio Web Fogo e Glória. E todos os dias, 9 horas da manhã, eu estou lá com o programa Voz que Clama no Deserto. E hoje, às 23h30, isso mesmo, às 23h30, eu estou entrando ao vivo, exatamente isso, com o clamor da meia-noite. E o clamor da meia-noite é uma guerra espiritual.
o clamor da meia-noite é uma batalha espiritual, onde nós enfrentamos os nossos inimigos e os nossos adversários. Bom, meus irmãos, eu vou ensinar para você agora falar um pouco sobre batalha espiritual. Primeiro eu quero que você entenda. Olha o que o apóstolo Paulo em Efésios, ele escreve. Paulo, você sabe muito bem que Paulo, ele era um homem muito usado por Deus nessa questão a qual eu me refiro da batalha espiritual. Paulo, ele era um homem extremamente usado pelo Espírito Santo. E Paulo fala com muita propriedade concernente à batalha espiritual. Paulo sabia exatamente aquilo que estava falando, porque ele enfrentava muitas batalhas espirituais em sua trajetória como apóstolo. Porque Paulo foi o apóstolo que abriu a porta, ele foi um dos precursores da pregação do evangelho para os gentios, é conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo foi o homem que mais levou a palavra de Deus aos gentios e constantemente espíritos malignos tentavam calar a boca de Paulo, calar a voz de Paulo, impedir que Paulo prosseguisse com essa obra tão linda, tão maravilhosa, a qual Deus o chamou para fazer. Pois bem, em Efésios capítulo 6, em seu verso 12, o apóstolo Paulo escreve: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Essa tradução aqui é muito boa, que diz assim: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal em regiões celestiais. Preste muito bem atenção. Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra espíritos malignos que levam um nome, ou tem na verdade, não é o nome, né? Na verdade, o que eu posso dizer é a hierarquia. A hierarquia, porque são espíritos malignos que possuem hierarquias, principados, potestades, dominadores do ar, que habitam em regiões celestiais. São hierarquias espirituais e esses espíritos possuem principados, potestades, dominadores de regiões celestiais. Você vai ver isso lá em Daniel. Daniel, em seu capítulo 10, vai dizer, o anjo disse, que um principado, aliás, mais especificamente, o principado da Pérsia o impediu de levar a resposta a qual Daniel tinha pedido ao Senhor Deus. Então Deus já tinha liberado a resposta de Daniel, mas o principado que habitava naquela região impedia que o anjo chegasse até Daniel, consequentemente levando a resposta a qual Daniel pediu ao Senhor Deus. Então veja o que Paulo está dizendo, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou mais especificamente, como essa tradução diz, contra seres humanos, e sim contra espíritos. Agora, a batalha, ela é inevitável. A batalha é inevitável, a guerra é inevitável, ela vai acontecer. Já que você sabe que a batalha é inevitável, que não tem como você fugir dessa guerra, não tem como você fugir dessa batalha, então é muito mais inteligente, é muito mais producente aprender a lutar essa guerra espiritual. E obviamente que eu não posso te ensinar tudo aqui em 15, 20 minutos de live, mas eu posso sim já começar a introduzir essa temática para que você entenda, que você saiba como fazer o enfrentamento e enfrentar o seu inimigo. Já que eu sei que a batalha é inevitável, inteligente é eu me preparar para essa batalha. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, Paulo está dizendo que o nosso inimigo, ele é espiritual. Escreve nos comentários, o meu inimigo é espiritual. Irmão, não sai daqui, esse assunto está muito forte hoje. Paulo está dizendo, o meu inimigo, ele é espiritual. Só que esse inimigo espiritual, ele trabalha no mundo físico. Como assim, bispo? Como é que esse inimigo espiritual, ele trabalha no mundo físico? Ele trabalha no mundo físico de algumas maneiras. Primeiro, eu quero que você grave isso. Eu quero que você escreva
3 vezes para ficar uma didática. O meu inimigo é espiritual. O meu inimigo é espiritual. Bom, se o teu inimigo é espiritual, logo você sabe que o teu inimigo ele é invisível. Se o teu inimigo é espiritual, ele é o quê? Invisível. Sim, meus irmãos. Você não vê o inimigo, porque ninguém vê o espírito, a não ser que Deus queira materializar um espírito para você ver. Mas a regra é, o espírito não se ver. Não, você não vê um espírito, porque o inimigo ele é espiritual. E o que é que eu vejo, bispo? Você vê o que ele causa. Você vê o efeito. Então, a causa, o causador do problema é um espírito. E ele é invisível. Mas o efeito que ele causa é evidente. Eu vou dar alguns exemplos para você me entender melhor nessa tarde. Vamos então a alguns exemplos. Vamos falar do menino. Um menino endemoniado, né? Filho de um homem. E este menino, ele tentava suicídio. Sim, esse menino tentava suicídio. Ele tentava tirar a própria vida. Mas não era o menino em si que fazia isso. Quem fazia isso era um espírito, e eu relato mais uma vez que o espírito é invisível, que estava no corpo daquele menino, possuindo as suas faculdades mentais. E olha o que esse espírito fazia, aquele menino, a forma que esse espírito trabalhava para aquele menino agir. Aquele espírito trabalhava para que o menino tentasse um suicídio. Sim, ele se lançava no fogo, ele se lançava na água, tentando tirar a própria vida. Então, meus irmãos, qual era o efeito que aquele espírito causava na vida daquele homem? Escreve nos comentários. Estamos aqui aprendendo juntos. O efeito era a tentativa de tirar a própria vida. E isso poderia, lamentavelmente, infelizmente, se tornar o quê, pessoal? Realidade. E eu te faço uma pergunta aqui agora. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E será que isso acontece nos dias atuais? Você acha o quê, meu ouvinte? Escreve aí. Você acha o quê? Você que está aqui nessa live. Vamos lá. Escreve aí nos comentários. O que você acha? Isso pode também acontecer nos dias atuais? Obviamente que sim, né, pessoal? Claro que sim. Espíritos malignos, muitas vezes, tomam conta das faculdades mentais de alguém, e alguém possuído por um espírito maligno pode vir tentar a suicídio. Pelo amor de Deus, me entenda. Eu não estou falando, quem sou eu para falar que toda pessoa que provoca um suicídio foi ocasionado por um espírito maligno que usou aquela pessoa, não. Mas eu estou relatando um fato bíblico para você e te dizendo que isso também acontece nos dias atuais. Eu sei muito bem que você me entende, meu ouvinte. Então, escuta só. O que é que aquele espírito invisível causava e provocava na vida daquele rapaz, daquele menino, a tentativa de suicídio? Sim, mas não é só esse relato bíblico que nós temos. Nós temos o relato bíblico de um homem. Esse homem era muito violento. Ele era conhecido como endemoniado de Gadara. Isso mesmo, meus irmãos. Você já leu na Bíblia sobre o endemoniado de Gadara? Você sabe o que é que o endemoniado de Gadara ele fazia? Um homem possuído por uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Uma legião, na época dos romanos, segundo historiadores, uma legião, haviam legiões de várias quantidades, mas haviam legiões que possuíam 2.000 homens, 1.000 homens, 800 homens, 600 homens. Então, a gente não pode chegar a dizer, eram tantos demônios, não, mas uma legião poderia ter 2.000 homens. Então, aquele homem estava possesso por uma legião de demônios. Então, qual era o efeito? A causa eram os demônios, espíritos invisíveis que estavam possuindo o corpo daquele homem. E o que é que os demônios faziam na vida daquele homem? Vamos lá. Você já leu? Escreve aí.
Me ajude, por favor. Aquele demônio, ele fazia aquele homem ficar violento. Aquele demônio fazia aquele homem violar túmulos. Aquele demônio fazia o homem comer até mesmo, irmãos, restos mortais. Olha que absurdo. Aquele demônio, ele dava uma força, eu posso até usar o termo aqui, sobrenatural para aquele homem. Ele quebrava as correntes. As autoridades da cidade prendiam aquele homem em correntes. E ele despedaçava as correntes, sabe? Ele quebrava os grilhões, ele quebrava as cadeias, quebrava as correntes, ele quebrava os grilhões, ele assustava, atormentava toda a cidade. Porque a Bíblia diz que aquele homem gritava, ele gritava sobre os sepulcros, ele gritava de dia, ele gritava de noite. A cidade não tinha paz. Ninguém dormia atormentado por aquele homem que estava possuído pelos espíritos malignos. Te dei 2 exemplos, mas eu vou te dar mais um exemplo. A Bíblia diz que Jesus e essa mesma legião também operou contra a vida de Jesus, tentando matá-lo. Porque na trajetória de Cafarnaum até a cidade de Gadara, a travessia era o mar da Galileia. E o mestre, atravessando o mar da Galileia, ocorreu uma forte tempestade. Mas tempestade tão grande, mas tão grande, que o barco quase naufraga com os discípulos e com o Senhor Jesus. A potestade daquela localidade, a legião que estava operando no corpo daquele homem, tentou matar o Senhor Jesus e os discípulos para que ele não chegasse até aquela localidade e, consequentemente, libertasse aquele homem. Então, aqueles espíritos, eles provocaram fenômenos da natureza. Olha, meus irmãos, temos aí 3 exemplos: tentativa de suicídio, violência. O menino, ele praticava a tentativa de suicídio. O homem de Gadara, ele era violento, praticava crimes. E o fenômeno da natureza, provocado pela tempestade, provocado por demônios, a tempestade, um fenômeno da natureza. Então, quais eram os efeitos que esses demônios estavam causando? Efeitos: tentativa de suicídio, crimes e fenômenos da natureza. Aí eu faço uma pergunta para você aqui. Ainda não chegou o tempo da destruição dos espíritos malignos? Ainda não. Eles ainda estão operando. Eles ainda estão trabalhando. Eu te faço uma pergunta. Eles ainda operam dessa maneira? O que você acha? Você acha que sim? Muito bem. De forma unânime, chegamos a uma concordância. Eles ainda operam dessa maneira. E não é só desta maneira. Eu poderia citar aqui para você vários e vários relatos na Bíblia desses espíritos operando contra a vida dos seres humanos. Eu poderia citar para você aqui muito mais exemplos bíblicos de casos que esses espíritos eles provocaram na vida dos seres humanos. Aí eu faço uma pergunta para você aqui. Talvez, será, quem sabe, a resposta quem é Deus e você. Mas será, meus irmãos, que um espírito maligno desse não está tentando contra a sua vida? Não está tentando contra a sua casa? Não está tentando contra a sua família? Será que o espírito maligno não está provocando fenômenos naturais? Talvez as portas estão fechadas, a tua vida sentimental está amarrada, talvez a tua saúde está debilitada, talvez as coisas para você não dão certo, você não consegue desenvolver, você não consegue andar, você não consegue prosperar, não está bem espiritualmente, não está bem sentimentalmente, não está bem financeiramente, não está bem na família e não está bem na saúde. O que você acha? Maus pensamentos têm possuído a tua mente, desejo de suicídio, vontade de desaparecer, vontade de acabar com a sua própria vida, vontade de dar um ponto final nesse sofrimento. Talvez você está sendo vítima de espíritos malignos. Então, o bispo Paulo,
como que eu posso enfrentar esses espíritos malignos? Eu não vou me estender muito, porque daqui a pouquinho eu estou no Campo Limpo, o Antônio de Carvalho, Campo Limpo, Fogo e Glória. E hoje é culto de libertação lá. Então eu vou deixar para a gente dar continuidade a esse assunto na live de amanhã, 6 horas, amanhã, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Além de estar dando continuidade a esse assunto, amanhã é o nosso culto de libertação aqui no Casebre, na rua Serrolândia, número 155, bairro do Casebre. O culto de libertação é um auxílio, é uma mão para te ajudar. É para isso que nós, aqui na Fogo e Glória, temos o culto de libertação, para auxiliar você, te ensinar, te mostrar como você fazer esse enfrentamento e, consequentemente, vencer esses espíritos malignos que estão vitimizando você, fazendo de você vítima. Você não pode continuar de braços cruzados, vendo esses espíritos vencendo na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família. Não! E pense comigo assim: se o pai do menino tivesse a opinião que alguns têm nos dias atuais, dissesse: não, isso é normal, é um problema psicológico do meu filho. Eu não estou dizendo que não tem problemas psicológicos, você me entende, por favor. Talvez, se o endemoniado de Gadara, alguém dissesse assim: não, ele é um criminoso. Eu não estou ausentando aqui a responsabilidade das pessoas que praticam o crime. Me entenda, por favor. Eu estou relatando para você casos da Bíblia, situações bíblicas. Então, como enfrentar esse espírito maligno? Primeiro, você tem que estar com a gente. Hoje, aí na rua Antônio de Carvalho, você que me acompanha das localidades, regiões, aí do Campo Limpo, George Américo, Cidade Nova, o que mais que nós temos aí? Escreve aí, as diaconisas do Campo Limpo, Fabiane, diaconisa Valdirene, estão presentes aqui. Por gentileza, escreve aí nos comentários o endereço para os irmãos, tá bom? Então, olha, pessoal, as localidades: Gabriela, Cidade Nova, Campo Limpo, o que mais que a gente tem aí? Jardim Sucupira, o que mais? São muitas localidades circunvizinhas aí. O Antônio de Carvalho, Fogo e Glória, hoje eu estou aí, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, aqui na sede da Fogo e Glória, onde você vai partir para cima do inimigo, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Pessoal, hoje nós abrimos um propósito de manhã. Eu pedi para você pegar o azeite, eu pedi para você pegar a palavra, eu pedi para você pegar a água. E nós consagramos. Vamos consagrar em 3 horários. Eu consagrei 6 da manhã, eu vou consagrar agora às 18 horas. E eu vou consagrar agora. Eu vou consagrar meia-noite, no clamor da meia-noite. E meia-noite eu vou te direcionar o que você vai fazer com a água e com o azeite. Então agora, eu quero que você pegue aí agora, por favor, se possível, coloca para você assistir a live aí na sua televisão e coloca a Bíblia, o azeite e a água. Faz um print, tira uma foto, manda para mim, para eu compartilhar nas redes, tá bom? Vamos fazer o seguinte: a gente vai apresentar a Deus agora, em nome do Senhor Jesus. E hoje, 23h30, vamos para a terceira consagração. Esse ato profético que eu estou te direcionando já é uma batalha espiritual. Já estou te ensinando concernente à guerra espiritual. Porque você lembra que eu te falei nesse instante que o espírito é invisível. E para enfrentar esse espírito invisível, você tem que utilizar armas que também são invisíveis. Você me entende? Então, vamos orar e apresentar ao Senhor nosso Deus o azeite, a água. Vamos orar com a palavra de Deus. Eu quero que você coloque as suas mãos na sua Bíblia, por favor. Coloque as suas mãos na sua Bíblia e vamos orar com a palavra em nome de Jesus. Ore comigo. Espírito Santo da verdade, Pai das luzes, tua palavra está aqui, Senhor. E nós oramos com a mão na tua palavra, tomando posse, Senhor Deus, do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Senhor Deus e eterno Pai, que a tua palavra venha se cumprir em nossa vida. Está escrito, Senhor,
que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra seres humanos. A nossa guerra é espiritual. Senhor, há um espírito que está amarrando a vida sentimental da tua filha. Há um espírito que está lançando maus pensamentos na tua filha. Há um espírito maligno que está agora tentando contra a tua serva, contra o teu servo, amarrando a sua vida financeira, provocando enfermidades. Há um espírito maligno que está operando, Pai. Mas eu lhe peço em nome de Jesus que envie um anjo ao encontro desta pessoa, aonde ela estiver nos ouvindo. Eu te peço pelo poder da sua palavra, Deus poderoso, envia um anjo agora ao encontro da tua filha e repreende esse espírito maldito em nome do Senhor Jesus. Nós damos ordens agora a todo espírito das trevas que tem causado doenças, pragas, maldições, enfermidades, espíritos malignos que operam em regiões celestiais, que amarram a vida sentimental, a vida financeira, a família, a saúde, a espiritualidade. Ouçam a minha voz e em nome de Jesus, saia. Senhor Deus, consagramos a água, consagramos o azeite e abençoamos os teus filhos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Escreve amém. Escreve graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Escreve nos comentários amém. E graças a Deus. Pessoal, não vamos encerrar a live sem antes você dar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações e compartilhar com alguém. Mais uma vez eu lembro para você, a live fica salva aqui no YouTube, a live fica salva no YouTube. É só você retornar depois, assistir novamente, tá bom? Eu estou aqui para te ajudar. Você vai vencer, vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Olha, faz uma ativação profética, escreve nos comentários, vai ficar tudo bem. Vai sim. Não porque você vai ficar de braços cruzados esperando que fique tudo bem, mas porque você vai se levantar na força do leão da tribo de Judá e vai para cima dos seus inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A palavra representa o Pai, a água representa o Filho e o azeite representa o Espírito Santo. Você está agora diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, 23h30, eu quero você, a Rádio Web Fogo e Glória, venha para esse enfrentamento espiritual e Deus te conduzirá ao triunfo e à vitória. Escreve nos comentários, Deus me dará a vitória. Escreve nos comentários, Deus me dará a vitória. Deus abençoe você, meu ouvinte. Beijo no coração. Fica com Deus. Um abraço. Seu amigo, Bispo Paulo Roberto. Tamo junto, hein? Deus abençoe. Tchau, gente. Beijo no coração. Fui! E até amanhã, pessoal. Aliás, até hoje às 23h30. Deus abençoe, em nome de Jesus.